O Valdemar da Costa Neto, o presidente lá do Partido Liberal, Partido Bolsonaro, foi detido em flagrante nas ações da operação da PF. A princípio não era para ele ter sido preso, mas daí encontraram arma ilegal e até pepita de ouro de garimpo. Quem vai contar essa história pra gente é o Anderson Moraes aqui no Plantão do Meteoro. Anderson, meu amigo, a gente teve lá 4 prisões preventivas na operação da PF e a do Valdemar não estava inclusa, mas ele acabou sendo preso assim mesmo. Como é que é essa história? Por isso que eu, para relembrar, tempos atrás, estou aqui com a cornetinha que eu fazia. Marcha Soldada, lembra da musiquinha do tempo que o Álvaro colocava aqui no Meteoro na introdução? A cornetinha. Eu vou te dizer uma coisa. O Valdemar, o que acontece, para quem não estava no planeta Terra ontem, né, nos últimos tempos, fez a apreensão da Polícia Federal em um desses lugares, foi na sede do Partido Liberal, do nosso querido Valdemar Costa Neto. E aí a questão que tá lá fazendo a investigação, daqui a pouco o que que eles acham lá? Primeiro, eles acham uma arma que estava vencida e que estava no nome do filho dele. Então, esse era o motivo da apreensão dele já. Então, ele já foi preso em flagrante por isso. Porém, na sequência, eu não sei se você tem um videozinho aí para passar, não sei se você Tenho. consegue passá-lo. O que acontece na sequência? Vamos A ver. Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira uma pepita de ouro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele foi preso hoje durante uma operação da PF por posse irregular de arma de fogo. A pepita pesa cerca de 39 gramas, com mais de 95% de grau de pureza, segundo informações da perícia. Além do ouro, um revólver calibre 38 também foi apreendido. Valdemar vai ficar preso pela posse ilegal de arma e também usurpação mineral. Segundo a coluna da jornalista Bela Megali, do Globo, a perícia da PF confirmou que o ouro apreendido foi extraído de um garimpo. Agora, será feita uma análise química para identificar de qual região a pepita pertence. Aí, obrigado ao povo pelas informações. Pois é, olha só, o cara além de tudo ainda tinha pepita aí de garimpo. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que esse pessoal tem uma questão com ouro, né? Uhum. Eles têm uma questão de ouro, porque a gente tem que lembrar que, primeiro, antes de falar especificadamente da pepita de ouro, eu queria lembrar um pouquinho que o Valdemar, para quem não sabe, o Valdemar ele já lutou junto com o PT, né, contra o impeachment da Dilma. Ele foi preso, né, na época que estava naquelas investigações do Mensalão. E naquele momento, ele até chegou em 2014, que ele é solto. Ele andou com tornozeleira eletrônica, né? Que tem até que virou moda, né? Depois ele foi um dos Uhum. primeiros, né? Daquela leva, né? Depois foi. Hoje o pessoal até grava o nome com diamante, né? Na tornozeleira, né, Sofia? Vai ficar mais. Enfim. E aí, esse Valdemar, que já esteve do lado de cá ou do lado de lá, ou que lado ele está, porque ele sempre está trocando. Ele fez fala, por exemplo, em janeiro, falando, né, que o Bolsonaro ele tem carisma, né? Mas Uhum. quem tem prestígio é o Lula. Isso irritou o pessoal bolsonarista num nível gigantesco. Então é um cara que já esteve dos dois lados dessa coisa toda. Ele teve 6 mandatos como deputado e agora presidente do Partido Liberal. Aí É, chegou lá o Valdemar é o típico político do centrão. Ele não está do lado da direita, não está do lado da esquerda. Ele está do lado dele mesmo, né? É basicamente isso. a E Sofia tá dizendo que é o cara que denunciou Jesus, o cara que vendeu o prego e a cruz, que ao mesmo tempo condenou, que prendeu e ainda que foi chorar quando Jesus morreu, tá? Em todas as esferas exatamente, para trazer exatamente. aqui.
Ele tá em todos os lugares, é o típico centrão, né? Ele tá em todos os lugares, fique tranquilo que ele agrada gregos e troianos, ou desagrada a todos os lados, né? É, E e eu nesse também queria filme, destacar que você comentou, né? lógico, Olha, o Valdemar ele já foi preso, né? E a isso. questão é que a outra prisão dele foi planejada, né? Ele planejou a própria prisão, ele se preparou para a própria prisão, né? Ele sabia o que ia acontecer e se preparou para isso. Dessa vez eu acho que não, né? Dessa vez eu acho que ele não estava muito preparado para o que estava vindo para cima dele. Não, primeiro que eu gostaria de saber se as condições do presídio anterior eram iguais a essa, né? Porque ele já passou, né, pela aquela entrevista e ele tem um pessoal, Sofia, que colegas assim de bairro, o pessoal é muito criativo, né? Falava que quando alguém era preso, falava que ia dormir no hotel do estado. E aí eu queria perguntar para o Valdemar se as condições desse hotel de estado eram iguais ou piores a que ele passou da última vez, porque o dessa vez era um quarto de 5 por 6 que ele esteve agora, desculpa, que ele passou a noite, né? E a questão central aqui é que a Pepita, ela foi investigada e ela é ilegal. Uhum, É isso que pega. Por ela ser ilegal, eu lembro aqui para você, Sofia, do Salles, no meio da pandemia, falando que enquanto a gente estava pensando em vacina e não ver o povo comer osso, eu lembro do Salles falando para não passar boiada, para passar a boiada. uhum. E a luta do Salles e do povo lá para que o garimpo ficasse à torta e à direito. E agora a gente vê Pepita, que só tem que saber a localização dessa Pepita agora, que é a questão, ela é ilegal. Então, ou seja, e foi um governo, como já dito aqui, que ele fez o quê? Ele teve no MEC aquele escândalo horrível, o ex-ministro, onde tinha barra de ouro envolvida em denúncia e escândalo, até que levou à prisão do ex-ministro. A gente, para além das brincadeiras aqui, é muito triste, sabe, Sofia? Uhum. Então, a gente está falando de pessoas. O partido político ele tem uma função de potencializar a democracia, de contribuir para a democracia e para todas as políticas públicas que nós temos no Brasil. E quando você vê a instrumentalização do partido político para fins não democráticos, é quando a gente tem que resetar isso aqui e começar de novo. A gente precisa discutir isso com muita seriedade, a quantidade de partidos políticos mais eficiente nas instituições. Tem Pois. gente séria. Você quer falar, só? Não, não, só ia dizer que é realmente essa questão aí de questionar o partido político, e vale lembrar que no caso do PL aí com o Valdemar, isso já está sendo questionado. O senador Humberto Costa, ele já pediu aí a cassação do partido, né? Não só por causa da questão do próprio. é, não só por causa do próprio do Valdemar, né? Mas também porque foi encontrado lá no PL aquela carta que o Bolsonaro poderia, aí teoricamente seria o discurso do Bolsonaro depois do 8/1 e também o documento lá com a justificativa jurídica para isso. Então, tudo isso já levou aí um questionamento da própria existência do PL. Perfeito. Então, foi um partido que foi utilizado para a instrumentalização de uma outra coisa gravíssima, que é a disseminação de desinformação e descredibilizar as urnas. Quando a gente fala aqui insistentemente sobre a regulamentação das mídias, das plataformas, a responsabilização das big techs, está aí, está nesse lugar, sabe? A gente está falando aqui de uma coisa muito grande. A gente está falando aqui de a BIM, que investiga de forma suspeita adversários políticos. A gente está falando de desinformação. E a gente está falando aqui também da utilização da máquina do Estado
para fins não democráticos. O 8 de janeiro não foi apenas a destruição de três poderes, ela foi a destruição da concepção do que tem que ser um Brasil, um Estado de direito. Então, Sofia, eu confesso a você que, para além aqui da. É lógico que a gente tenta deixar um pouco mais leve, mas é extremamente sério. E tem que se ter principalmente essa lupa. A gente sabe que o Brasil historicamente tem dificuldades, né, de prender uma casta de pessoas da política em especial que vem de um outro campo, mesmo o Valdemar já ter sido preso, mas a questão aqui vai mais longe do que prender pessoas apenas. A gente tem que rediscutir Exército Brasileiro, partidos políticos, né? O financiamento de campanha política e outros temas que envolvem diretamente a manutenção de tudo isso que a gente vê no Brasil, que não pode acontecer, né? Você olha essa minuta do golpe, reunião que foi, é, que o Alexandre de Moraes acabou permitindo que o povo brasileiro possa acompanhar. Você vê que é engraçado ver pessoas que se dizem patriotas terem destruído todos os seus cidadãos aqui, todas as pessoas que estão no país. Eles não tinham compromisso nenhum com nenhum brasileiro e nenhuma brasileira, só. Perfeito, perfeito, Anderson. E eu só, para finalizar, eu diria que toda essa reforma política aí da qual você está falando, eu acho que a gente pode ir um passo além e já reformar, ou melhor, revolucionar o próprio modo de produção. É isso. Ave Maria, agora a Sofia ficou vermelha de verdade, agora ferrou. Agora, Tchau, tchau, companheiro gente. Nivos, bom carnaval. Hum.